Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de novembro. Ministra Rosa Weber prorroga inquérito sobre negociação da vacina Covaxin e determina envio de documentos à Polícia Federal. A investigação aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República apura a suposta prática do crime de prevaricação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Segunda turma do Supremo mantém decisão que suspendeu o afastamento do conselheiro Domingos Brazão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Conselho Nacional de Justiça promove encontro sobre desinformação e liberdade de expressão. E veja ainda, o segundo dia do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. A ministra Rosa Weber prorrogou por mais 45 dias o prazo para a conclusão do inquérito que apura suposto crime de prevaricação, que teria sido cometido pelo presidente Jair Bolsonaro no caso da importação da vacina indiana Covaxin. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, com base em fatos narrados por parlamentares que teriam informado o presidente sobre suspeitas de irregularidades no contrato do imunizante. A relatora determinou ainda que o Ministério da Saúde envie para a Polícia Federal, em 5 dias, a cópia dos processos administrativos referentes à contratação e à importação da vacina. No mesmo prazo, a Anvisa deve enviar à PF cópia dos processos de autorização de uso emergencial da Covaxin. Conforme a decisão, os documentos enviados pelas duas autoridades serão resguardados por nota de confidencialidade. Por isso, quando forem enviados ao STF, deverão ser protocolados em autos separados e sob sigilo. O Conselho Nacional de Justiça realiza neste momento o terceiro encontro virtual sobre liberdade de expressão. A gente confere agora os detalhes com a repórter Marta Ferreira, ao vivo. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O terceiro encontro virtual sobre direitos humanos começou agora há pouco e tem como tema a desinformação e a sua ameaça aos direitos humanos e à democracia. A cantora Daniela Mercury e a educadora Cláudia Cochin são as mediadoras e são integrantes do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Entre os palestrantes estão o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o deputado federal Orlando Silva e o ex-deputado federal João Willis. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, falou na abertura e a gente separou um trecho da fala dele que você vai conferir agora. Todos, absolutamente todos nós precisamos nos envolver e estar em diálogo permanente, plural e responsável, voltado à busca de soluções que, a um só tempo, privilegiam o diálogo democrático, a verdade e a própria liberdade de expressão. Daí a relevância desse evento que se dedica a debater esse tema tão atual, um verdadeiro pool da inteligência jurídica do nosso país nesse tema. É isso, portanto. E agora nós continuamos ao vivo, desta vez no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá para o TSE, onde o repórter Henrique Amaral tem os detalhes do segundo dia do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. A gente conversa com ele agora, como eu disse, ao vivo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O segundo dia de teste público de segurança do sistema eletrônico de votação foi bem movimentado. 26 investigadoras e investigadores continuam colocando em prática os 29 planos de teste, planos de ataque à urna eletrônica e ao sistema eletrônico de votação. E lembrando, Cadu, que o ambiente do TPS é um ambiente de laboratório. A Justiça Eleitoral retira várias camadas de segurança, tanto da urna quanto do sistema eletrônico de votação, para que investigadores e investigadoras consigam focar apenas nos pontos que constam nos planos de teste. Várias pessoas estiveram presentes aqui no TSE neste segundo dia de teste público de segurança. Uma delas foi o Wilson Ruggiero, representante da Universidade de São Paulo. Ele falou sobre o convênio firmado entre TSE e USP para atuação em duas medidas. Uma delas é a análise de segurança do sistema atual, com a nossa participação no TPS, o Teste Público de Segurança, no sentido de
cooperar aqui, analisar, identificar vulnerabilidades, potenciais falhas e propor soluções para mitigar isso daí. A outra atividade é o que nós chamamos de eleições do futuro, certo? Então a ideia é conceber uma evolução do sistema, no sentido de que, como o requisito principal talvez seja, o próprio ministro Barroso declarou ontem, que é redução de custos. O sistema atual ele é perfeito, ele funciona muito bem, mas ele tem custos significativos. Bom, Cadu, e a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral de hoje vai começar às 7h30 da noite, 19h30. Na sessão de logo mais, os ministros devem julgar um recurso de Rafael Santos de Souza, ex-prefeito da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, e também de Vandro Lopes Gonçalves, também ex-prefeito de Magé e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Bom, os dois foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso de poder político e também conduta vedada a agente público. Para o TRE, os dois distribuíram cestas básicas para servidores comissionados da cidade poucos meses antes das eleições de 2018. Cadu. Obrigado, Henrique. Bom trabalho para você na cobertura de hoje. E o Tribunal Superior Eleitoral realizou audiências públicas para aprimorar as regras das eleições do ano que vem. A ideia foi receber sugestões da sociedade sobre os atos gerais do processo eleitoral, sobre os sistemas de totalização, proclamação de resultados e também sobre formas de combater as fake news na campanha eleitoral. Os participantes destacaram a importância de garantir mecanismos que não coloquem em dúvida a segurança da votação eletrônica e que preservem a credibilidade do sistema eleitoral. Coordenador da audiência, o vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, destacou a importância do fortalecimento da atuação das missões eleitorais e disse que as entidades participantes traduzem a transparência e o escrutínio público do pleito eleitoral. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro, assumiu a ouvidoria do tribunal. O ministro Moura Ribeiro tomou posse como ouvidor do STJ nesta segunda-feira, em solenidade na presidência da Corte. Entre os presentes estavam o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o ex-ouvidor do tribunal, ministro Sérgio Cuquina, e os ministros Laurita Vaz, Marco Buzzi, Gurgel de Faria, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik. Outros ministros da Corte acompanharam a posse de forma virtual. A ouvidoria é um instrumento da cidadania, onde as pessoas apresentam suas sugestões, suas reclamações e suas ansiedades. É um tribunal próximo do cidadão e a ouvidoria vai contribuir para uma melhor prestação de serviços e para um atendimento mais próximo do cidadão e da cidadã brasileira, em busca de uma justiça rápida, eficiente e de qualidade, a serviço da judicatura, mas também a serviço das instituições. Moura Ribeiro se tornou ministro do STJ em 2013 e vai ocupar o cargo de ouvidor pelos próximos 12 meses, sucedendo o ministro Sérgio Cuquina, que teve a gestão marcada pelo fortalecimento do papel institucional da ouvidoria e pelo aumento da participação do cidadão por meio dos diversos canais de comunicação oferecidos pelo tribunal. Na gestão do ministro Sérgio Cuquina, a ouvidoria recebeu mais de 4.300 manifestações. A grande maioria, mais de 3.500, feitas por cidadãos em geral. Em segundo lugar, ficaram as demandas de advogados, seguidas de partes em processos e servidores do tribunal. São pedidos de acesso à informação, acompanhamento processual, consultas institucionais e informação sobre o processo eletrônico. Foi um ano de transformações. Vossas Excelências, senhores ministros, senhoras ministras, receberam ou estarão recebendo um relatório com as atividades desenvolvidas ao longo desses últimos meses. Foi um período de transformações, sobretudo, ministro Moura, no âmbito normativo. Nós tivemos a oportunidade, de ano passado, assistir à aprovação da resolução número 9, que redesenhou a ouvidoria em nível interno.
Como ouvidor do STJ, o ministro Moura Ribeiro falou da responsabilidade do cargo e da expectativa para os próximos 12 meses de trabalho. Sei da responsabilidade do cargo da ouvidoria, não tenho a mais mínima dúvida que ele é a transparência, o elo de ligação do jurisdicionado com o Tribunal de Cidadania. Isso é o mote maior da ouvidoria, que foi criado em 2004, mas só agora, mais recentemente, é que teve esse impulso com a nomeação de ouvidores em razão das recomendações do CNJ. Temos mais uma nova agora que acabou de ser feita, o ministro Quina acabou de falar. É atender e atender bem, não é? Esse aqui é o grande destaque que a gente pode fazer aqui na ouvidoria, atender e atender com qualidade. E você vai ver a seguir a sessão de hoje da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. A segunda turma do Supremo negou o recurso e manteve decisão que permitiu o retorno do conselheiro Domingos Inácio Brazão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Brazão foi afastado do cargo em 2017 pelo Superior Tribunal de Justiça, onde responde à ação penal pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva no âmbito da Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Na sessão de hoje, por unanimidade, os ministros da segunda turma acompanharam o entendimento do relator, Nunes Marques. Para ele, há excesso de prazo na medida e constrangimento ilegal, já que Brazão está afastado do Tribunal de Contas do Estado há mais de 4 anos e meio, sem que o caso seja julgado. A Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei do Amapá, que restringe o acesso de pessoas com deficiência ao sistema educacional. A Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo contra a lei do Amapá, que restringe o acesso de pessoas com deficiência ao sistema educacional. Na ação, a PGR aponta que a lei limita as deficiências que necessitam de assistência especial. O benefício é restrito a alunos com problemas visuais, auditivos, mentais, motores ou com má formação congênita. Para a Procuradoria, ao excluir as pessoas com deficiência intelectual, a norma do Amapá não respeita a definição adotada tanto pela Convenção Internacional quanto pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. A PGR sustenta ainda que cabe às instituições de ensino adotarem as medidas necessárias para oferecer educação inclusiva a todos aqueles que precisam desse atendimento, em qualquer nível educacional. A ação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal e pede a suspensão das normas questionadas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, entrou com uma ação aqui no Supremo contra as decisões judiciais que determinaram bloqueios e penhoras de valores da estatal MGS, Minas Gerais Administração e Serviços. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, entrou com uma ação aqui no Supremo contra as decisões judiciais que determinaram bloqueios e penhoras de valores da estatal MGS, Minas Gerais Administração e Serviços. O governador alega que essas decisões, sobretudo da Justiça do Trabalho, não respeitam os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da eficiência da administração pública e violam o entendimento do STF de que os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço essencial não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial. Romeu Zema pede a suspensão dos pagamentos e que a MGS seja equiparada à Fazenda Pública para pagamento de débitos judiciais por meio do regime de precatórios previsto na Constituição. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber. A Justiça Federal não tem competência para processar e julgar homicídio de líder de terra indígena supostamente praticado por índio. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. A desembargadora Mônica Cifuentes, da terceira turma do TRF-1, entendeu que não foram encontrados indícios de que o crime se deu em razão de disputa sobre direitos indígenas. Segundo o voto acompanhado à unanimidade pelo colegiado, não houve prova de ofensa direta à organização social ou cultural dos índios, situação indispensável para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal. De acordo com o processo, a morte do índio teria ocorrido em razão de uma provável disputa de terras no estado do Maranhão. Por isso, a Justiça Federal daquele estado entendeu que a competência para julgar o caso
seria da Justiça Estadual. Foi quando o Ministério Público Federal recorreu ao TRF aqui em Brasília, alegando que existiam fortes elementos que demonstram que o crime foi motivado por disputas internas de poder entre a família dos denunciados e a vítima, que era uma liderança da terra indígena Araribóia. Mas a relatora explicou que para atrair a competência da Justiça Federal, estabelecida no artigo 109, inciso 11º da Constituição, não é suficiente que a vítima seja indígena. A norma constitucional é expressa ao fixar que é necessário que a causa envolva disputa sobre direitos indígenas. No acórdão, a terceira turma do TRF da primeira região lembrou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os crimes cometidos por indígenas ou contra índios, não configurando disputa sobre direitos desses povos, não se inserem na competência privativa da Justiça Federal. Então, o caso deve ser julgado pela Justiça Estadual do Maranhão. E no próximo bloco, o ministro Ricardo Lewandowski concede habeas corpus a Roger Abdelmaci, que deve ir para o hospital penitenciário. Voltamos já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus de ofício e determinou a imediata internação de Roger Abdelmaci no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo. O ex-médico foi condenado a 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes em uma clínica de reprodução e cumpre pena na penitenciária de Tremembé. Na decisão, Lewandowski reconhece a gravidade dos crimes cometidos por Roger Abdelmaci, mas afirma que é necessária uma avaliação médica da situação atual do condenado diante da divergência dos relatos médicos que constam no processo. Por isso, um novo laudo médico pericial deve ser feito após a transferência para realizar o que se chama de completa e exauriente avaliação clínica do apenado. Depois disso, o magistrado responsável pela execução da pena deve decidir sobre a situação prisional de Abdelmaci. A Advocacia Geral da União trabalhou com uma força-tarefa para garantir a realização do maior leilão da história das telecomunicações no Brasil. A previsão de investimento para o 5G chega a quase 170 bilhões de reais. Conhecido como leilão do 5G, o procedimento teve como objeto a outorga de autorizações de uso de radiofrequência no Brasil, prevendo investimentos de 169 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Muito embora o 5G tenha ganho destaque, foram leiloadas outras 3 grandes faixas de radiofrequência, incluindo a já existente tecnologia 4G, que deverá ser cada vez mais expandida em todo o país. Uma força-tarefa estabelecida pela AGU revezou-se em plantões monitorando tribunais, a fim de identificar eventuais ações que pudessem impactar a realização do leilão. Essa atuação preventiva, integrada e de excelência da AGU teve como foco assegurar a realização do leilão 5G sem qualquer impedimento e mostrou-se mais uma vez de fundamental importância. Garantiu a um só tempo a preservação de toda a atividade administrativa, a segurança necessária para os investidores interessados no certame e o próprio interesse público. A realização do leilão do 5G sem empecilhos judiciais consolida um processo de assessoramento e consultoria jurídica iniciado pela AGU em 2018, quando ainda estavam em debate as políticas públicas e as discussões iniciais para a elaboração do edital. Vai colocar o Brasil nessa nova vanguarda tecnológica, né? E além disso, a própria tecnologia 5G, que promete aí revolucionar não só as comunicações das pessoas, com um aumento grande da velocidade de comunicação, mas principalmente promete revolucionar a forma como as coisas se conectam. O leilão possui natureza não arrecadatória,
o que significa que a maior parte do valor arrecadado deixará de ser revertida aos cofres públicos e será destinada a obrigações de interesse da coletividade previstas em edital, a serem cumpridas pelos vencedores do certame. A previsão é de que o 5G comece a ser implementado nas capitais a partir do segundo semestre de 2022. Até a próxima sexta-feira, o 2º Congresso Internacional de Direito do Seguro e o 8º Fórum José Solero Filho vão reunir magistrados e especialistas de diversos países para debater o tema. A cerimônia de abertura do evento foi realizada de forma híbrida. Na sede do STJ participaram, além do presidente da Corte, ministro Humberto Martins, os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro. Também o presidente do Instituto Brasileiro do Seguro, Ernesto Tizerulinic. O presidente do STJ destacou a importância de debater o assunto e o papel da jurisprudência para o setor. O direito de seguro é uma garantia, não só para hoje, mas para o futuro das pessoas. E o seguro, com essa garantia, também traz paz, segurança e, sobretudo, desenvolvimento. Para o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, o setor de seguros tem sofrido diversas transformações, inclusive durante a pandemia. E o evento é uma contribuição para a discussão do formato desses contratos no Brasil. O objetivo é verificar qual é o estágio de regulamentação do contrato de seguro, na legislação, na jurisprudência, na doutrina, nos mais diversos países do mundo. Com a participação de juristas de mais de 13 países, o evento vai debater temas relevantes do segmento, como a importância da jurisprudência para o desenvolvimento do contrato de seguro, a regulação de sinistro e seguro-saúde. O 2º Congresso Internacional de Direito do Seguro vai até 26 de novembro, com transmissão pelo canal do STJ no YouTube. O seguro faz parte da nossa vida, não há sessão de julgamento que não tenhamos um caso de seguro em jogo e todas as amplas gamas do seguro, de modo que acontecimentos como esse no Tribunal da Cidadania merecem todo o aplauso. O Brasil precisa aperfeiçoar o seu serviço de seguro e precisa fundamentalmente aperfeiçoar o conhecimento das características indispensáveis para o bom funcionamento dos contratos de seguro. É um país que não tem lei especial de contrato de seguro e que constrói, através do desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência, a sua experiência jurídica. O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou o Banco Santander a pagar indenização por divulgar ranking de melhores e piores funcionários. Entenda o caso. A bancária alegou que as cobranças de metas eram abusivas e prejudiciais à saúde dos empregados. Segundo ela, a divulgação do ranking dos piores e dos melhores trabalhadores na intranet gerava constrangimento na equipe, além de criar terror e medo de perder o emprego. Em primeiro grau, o Banco Santander foi condenado ao pagamento de R$ 8 mil de indenização à bancária. A decisão teve como base depoimento do preposto do banco, que confirmou haver cobranças excessivas, inclusive com ameaça de substituição caso a meta não fosse atingida. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. No julgamento do caso, o TRT destacou que não se trata de discussão a respeito da exigência do cumprimento de metas, uma vez que isso faz parte do poder diretivo do empregador, mas da forma como a exigência é feita. Por isso, o regional aumentou o valor da indenização para R$ 50 mil. O processo chegou então ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o recurso do banco, o relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, observou que o valor está dentro dos parâmetros da razoabilidade e que o regional levou em consideração todas as circunstâncias fáticas do caso, como o poder econômico do banco, o tempo de trabalho da empregada na empresa, o abalo moral sofrido e a finalidade punitivo-pedagógica. Por unanimidade, a primeira turma negou o recurso do banco. Assim, ficou mantida a condenação e o Santander vai ter de pagar R$ 50 mil à bancária. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Logo mais, às 7h30, a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Para você, uma boa noite e até amanhã.